Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um dos vídeos mais especiais do nosso canal, a influência das más companhias na comunicação. Às vezes muita gente pode pensar o seguinte: poxa, na minha vida pessoal as coisas não dão certo, na minha vida profissional anda difícil conseguir um trabalho, às vezes eu faço uma entrevista de emprego, às vezes eu solicito um determinado trabalho, parece haver uma falta de credibilidade. Pois é, essa é uma palavra muito forte em se tratando de comunicação. Um bom comunicador é uma pessoa sempre muito atenta ao sentido da expressão credibilidade. E como aumentar a credibilidade? Bom, vamos até escrever esta expressão de cá. Alguém muito atento à credibilidade está sempre muito atento à postura. Ou seja, as más companhias podem influir, podem ter uma influência negativa nessa questão da postura. Bom, é claro que às vezes muitas pessoas que são próximas vão evitar dizer, porque às vezes falar, por exemplo, olha, esse fulano aí exerce uma influência negativa ou outro, pode parecer um tanto quanto piegas, mas não. Você vai perceber, por exemplo, que ao longo das suas leituras, se você investir um pouco de tempo na questão da transformação pessoal, você verá que vários mentores, pessoas importantíssimas do mercado, comentam muito sobre aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Lembra daquela velha história, nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos? Pois é, por que será que pessoas que se destacam tanto no mercado de trabalho, no mundo do empreendedorismo, se preocupam tanto com essas pessoas? Porque existem estudos muito fortes sobre persuasão e principalmente influência. Existe uma obra fantástica do Johann Berger, por exemplo, sobre as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento. As más companhias, por exemplo, podem ter uma influência muito negativa na questão do vocabulário. Ora, se você convive com pessoas que xingam demais, por exemplo, pessoas que naturalmente exercem a crítica, a fofoca, aliás, a fofoca, um dos grandes erros de comunicação, um dos grandes desvios em um processo de comunicação saudável, pessoas que xingam muito tendem, ouvindo muitos xingamentos, é claro que essa pessoa terá um grau de influência em relação à sua seleção vocabular. Ou seja, é melhor realmente fazer uma revisão sobre aquelas pessoas com as quais andamos. Segundo ponto, quando nós não temos tanta experiência assim, nós temos um certo medo para selecionar determinadas pessoas. Esqueça isso. Lembre-se sempre de que se você tem boas decisões, naturalmente você também terá uma atração, você será atraído por pessoas que também pensam de uma maneira semelhante. Não tenha medo de dizer não. As más companhias, em muitos momentos, vão te gerar esse medo de você dizer não. Quer ver, por exemplo, uma situação muito prática? Ou seja, as más companhias podem influenciar de uma maneira direta na sua decisão. Não tenha medo de dizer não. Se às vezes você não diz, se você diz sim a uma outra pessoa, em todos os momentos, você pode acabar dizendo não ao seu próprio ego. Isso pode fazer bastante mal a você. O terceiro ponto que eu disse sobre essa questão, sobre a influência e esse medo, está justamente em algo que pode destruir a sua vida, o chamado ou os chamados vícios. Muitas vezes, uma cervejinha, depois o degrau começa a subir, enfim, e alguns outros vícios acabam entrando na sua vida, nas nossas vidas, e você nem percebe o motivo de esses vícios terem entrado. Será que foi apenas uma questão de inclusão? Bom, isso começa a fazer parte da vida e os vícios, num sentido geral, detonam a produtividade de uma pessoa. Existem ótimas pessoas aqui mesmo no YouTube que dizem, por exemplo, sobre o risco de você admitir determinados vícios que arregaçam a sua produtividade. E eu até quero colocar de cá essa expressão, a expressão produtividade. Não tenha medo de dizer, por exemplo, isso será até um critério muito forte da sua personalidade, mostrará o seu poder de decisão. Se você puder eliminar isso aqui da sua vida, elimine, simples, faça isso. Tome uma decisão e elimine isso. Em função de quê? Da sua produtividade. As más companhias podem influenciar nisso. E aí você pergunta assim, poxa, mas o que isso tem a ver com comunicação? Tudo. Uma pessoa que, por exemplo, acorda com uma ressaca, como é a comunicação dessa pessoa? Acordar de ressaca é terrível. Até que essa pessoa recupere, é claro que a outra pessoa muito mais atenta terá uma vaga. É muito interessante pensar na concorrência. Concorrer, correr ao lado, correr junto. Ou seja, se a ideia é uma ideia de uma competição saudável no mercado de trabalho,
espelhe-se em pessoas que dão ótimos resultados. Aí você pode dizer assim, ah, mas a vida é minha. Claro, você tem o livre-arbítrio, nós todos temos isso. A decisão é sua, a escolha é sua. A ideia do vídeo é sempre somar. Um outro ponto que é bem interessante e nós devemos tomar bastante cuidado com as más companhias é que normalmente as más companhias não incentivam, lembre-se, aqui eu estou usando um adjetivo negativo, ou seja, as más companhias não são pessoas incentivadoras, elas trazem a nós o desincentivo. Isso é muito ruim, porque isso acaba gerando uma energia muito negativa nas nossas vidas, tendemos a desacreditar nos projetos, nas nossas próprias carreiras. Bom, o resultado de tudo isso é que uma má companhia pode interferir de maneira muito direta no seu sonho, na realização, no seu projeto, aliás, projeto não, na sua obra chamada vida. Muito cuidado com as más companhias. Existe uma ótima pensadora, uma professora chamada Miriam Goldberg, a qual eu indico a vocês, que diz sobre o seguinte: sempre que nós buscamos mais felicidade em nossa vida, nós precisamos estar bastante atentos à questão da faxina em relação às más companhias. Cuidado, cuidado demais com quem você anda. O perigo pode estar exatamente aí. Perfeito? E claro, se você quiser melhorar a questão da comunicação, lembre-se que existem outros vídeos muito inspiradores aqui no canal Mesma Língua. Basta você clicar em curtir e é muito importante que você se inscreva aqui no canal, que descubra um pouco mais sobre o uso da nossa língua, o uso da palavra aqui no canal Mesma Língua. Eu espero que você tenha curtido, ative as notificações e se você acha que este vídeo aqui pode ser bastante útil a uma pessoa, compartilhe. Isso é extremamente importante ao meu trabalho, ao nosso trabalho. Esse compartilhamento fará toda a diferença, perfeito? Lembrando que eu também estou no Instagram, o meu Instagram é @DiogoArrais, ARRAIS, e lá eu tenho lista fechada, uma série de materiais e muito conteúdo a você que gosta da palavra, da produtividade, da boa comunicação, dos bons modos, e é para isso que estamos sempre aqui, pensando sempre em muita evolução. Um abraço, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau!